até excluir, vai ser disciplinado da igreja, hein? Vai ser disciplinado da igreja aqui. Vai ser disciplinado da sinagoga. Começou tudo isso daqui, beleza? Aí aqui tem uma muvuca. Eu falei para vocês que aqui tinha os cambistas também. Por que Jesus derrubou a mesa dos cambistas, quem lembra? Exatamente, superfaturando. O que é isso aqui? O povo morava longe. Aí imagina, vir todo esse longe, dias às vezes caminhando, com um animal, correndo risco de ser roubado, às vezes o animal machucava, aí não ia poder sacrificar, todas essas coisas. Então o que eles faziam? Eles pegavam isso aqui e vendiam esse animal aqui. Aí eles pegavam esse dinheiro e chegavam até aqui, e aqui dentro eles vendiam animais para o sacrifício. Ok? Vendia esse animal para o sacrifício. Ah, tem um outro aspecto, sabe o quê? O imposto do templo. Por que o imposto do templo? É porque aí o templo começou a ficar tão caro que eles começaram a ter que cobrar taxa para cuidar do templo. Coisa que Jesus nunca cobrou, né? Não, mas nós temos as nossas contas aqui, ó, o templo grandão, então cobra o imposto do templo. Depois eu vou falar onde colocava aqui o imposto do templo. Aí essa pessoa vinha lá de longe e ela chegava aqui para comprar um animal para sacrificar. Tem problema? Não, até aqui não tem problema não. A questão é, surgiu que eles criaram a moeda do templo. Qual que era a moeda do templo? A moeda do templo, não lembro o nome não. Aí, tá com a moeda do templo aqui. Aí vamos aplicar hoje, vamos supor que eu tô com um cordeiro aqui para sacrificar e esse cordeiro vale R$200. Aí eu vendo esse cordeiro, pego esses R$200 e chego aqui, qual seria a lógica? Eu compro aqui um cordeiro também, R$200 e sacrifico. Mas não podia fazer isso, porque você tinha que converter aqueles R$200 para moedas do templo. Aí vamos supor aqui que o cordeiro era vendido por 10 moedas do templo. Então você chegava aqui, pegava os R$200, trocava por 10 moedas do templo e comprava o cordeiro. Não. Porque o cordeiro aqui custava 10 moedas do templo. Mas sabe quanto custava às vezes cada moeda do templo? R$60 cada moeda. Então, como ele precisava de 10 moedas, o cordeiro que aqui fora ele pagava R$200, aqui dentro ele vai ter que pagar R$600. Hã? Tinha que vender mais de um cordeiro. Exatamente, para comprar um aqui. E já não podia mais comprar o cordeiro lá dentro. Entendeu? Aí o que acontece? Quem sofre? O pobre. Só que tem a obrigação, porque na lei deles, na tradição deles, na crença deles, tinha que sacrificar aqui para ser perdoado. Entra naquilo de pesar para o povo. Exatamente. Então coloca um peso sobre ele e eles não têm o que fazer, eles são obrigados a fazer isso aí. E começa a se empobrecer, né? Isso aqui virou um negócio de dinheiro tão grande, tão grande, tão grande, tanto dinheiro. Por isso que Jesus derruba as mesas dos cambistas, entendeu? Tão grande que debaixo desse templo, numa parte inferior, tinha uma construção também feita pelo Herodes, que tinha 4 compartimentos gigantes, que tinha ouro até o teto. O templo virou banco naquela época. Você poderia, vamos supor, cara, você tem R$1 milhão, você não tem onde guardar, você chegava lá no templo e depositava no templo. E você pegava um escrito de dívidas, e aí ficava lá no templo e rendia até um jurinho. Teve vários Herodes, porque Herodes é como um César, né? O Herodes é como um César, que é o cargo, entendeu? Mas o que está falando é o terceiro templo ou o segundo? O terceiro templo? Ah, tá, vamos lá. Está dizendo desse templo aqui, né? O segundo templo, depois de destruído Davi, começou a ser reconstruído em Ciro. O Herodes não destrói esse templo. O Herodes pega esse templo e começa a expandir. Então, uns dizem que por isso pode-se dizer um terceiro templo, outros dizem não é o terceiro templo, é o segundo expandido. Mas aquele lá foi derrubado, de 15 lá. Esse primeiro foi derrubado, esse começou a ser reconstruído, aí na época de Herodes Deu 84 anos na soma dos dois, ou não? Não, só o do Herodes. Só do Herodes, beleza? Tá, a gente parou aqui, os sacrifícios, etc. Tinha ouro debaixo do compartimento. Aí você deixava o seu dinheiro lá. Tanto é que quando os romanos destruíram isso aqui, sabe qual foi a primeira coisa que eles queimaram? Os escritos de dívidas. Para o quê? Para não ter que devolver o dinheiro para o povo. Isso aqui virou um banco. Você imagina o olhar de Deus para isso aqui? Nada diferente de hoje em dia. Meu Jesus. Né? Mas se imagina como Deus está olhando para isso aqui?
Deus do céu, vamos continuar. Aí aqui, chegava aqui, tinha novas escadarias para entrar aqui dentro. Novas e novas escadarias. Além dos 15 metros. Não, os 15 metros era a somatória de todas as escadarias até o Santo dos Santos. Cada novo espaço tinha mais escadarias. Como se é o seguinte, cada espaço você está mais perto de Deus. Entendeu? Vamos lá. Aí aqui tinha escadaria, tinha várias portas. Dessas portas você entrava aqui, tinha o pátio das mulheres, o pátio dos homens, tinha um lugar aqui que reunia o sinédrio, ok? Tinha uns lugares de purificação, depois entrava aqui, aqui era o lugar santo, onde tinha só os sacerdotes, etc. E aqui o Santo dos Santos, ok? Aí, uma dessas portas que entrava direto para o santuário propriamente dito, porque isso aqui é todo, vamos dizer, o templo. Mas aqui é o pátio dos gentios. A partir daqui, de fato, começa o santuário. O lugar que era como o tabernáculo, mas com muito mais glória, etc. E tinha várias portas que entravam. Sabe como se chamava uma dessas portas? Inferno? Eita Deus. O caminho? Não. Rapaz, eu já pesquisei muito sobre isso aí. Que dizem que tinha 3 portas para chegar até a Arca da Aliança. A primeira chamava caminho, a segunda verdade, a terceira vida. Então quando Jesus diz eu sou o caminho, verdade e a vida, ele está querendo dizer que ele seria o verdadeiro templo e tal. Cara, eu pesquisei muito sobre isso, mas eu não encontrei uma fonte assim... Entendeu? Eu só encontrei um site de cultura judaica que fala sobre isso. Mas pode ser que seja verdade e particularmente eu não duvido que seja, porque faz muito sentido de acordo com a teologia de Jesus, tá? Mas eu ainda não consegui encontrar uma fonte confiável, histórica, que dissesse isso. Mas não. Chutem aí, na Bíblia tem algumas portas que são famosas. Vocês não lembram de nenhuma? Palmas para Brenda. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem achou, leia em voz alta. Pedro e João subiram junto ao templo na hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era posto, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa. Qual porta? Onde que estava essa porta do templo? Era aqui, ó. Mais ou menos aqui. Alguma dessas aqui, mas era possivelmente aqui. Quando as pessoas entravam aqui, elas já vinham para trazer as ofertas e tal. E esse cara normalmente ficava aqui pedindo oferta. Pedindo oferta, beleza? Aí, veja só, os caras já tinham matado Jesus. Então é o seguinte, cara, acabou os nossos problemas. Porque esses milagres desse cara doido aí, que dava problema pra gente, dor de cabeça, acabou. Graças a Deus agora a gente voltou à normalidade. Aí tinha dado um sossego, né, na existência dos milagres. Aí um dia tá um dia comum, levaram um cara que já fazia muito tempo que eles deixavam aqui pedindo oferta. Aí quem tá indo pra lá? Pedro e João. Aí Pedro e João chega e olha para ele e diz o quê? E nem prato mais o que eu tenho eu? E cura, é aqui. Aí esse cara entra aqui para dentro, o lugar que era um lugar de silêncio e tudo, esse cara começa a pular e gritar aqui dentro. Tô curado, tô curado, tô curado, tô curado. Aí quando esse cara grita aqui para dentro, ele sai daqui e vai pro pórtico de Salomão. E lá dentro do templo, o que eles começam? Vocês estão impressionados com isso? Sabe quem curou isso? O Jesus que vocês mataram, que vocês rejeitaram. Mas esse Jesus que curou, ele continua curando ainda. Enquanto antes era só Jesus curando e dando problema para o povo, agora tem um monte de apóstolos para lá e para cá, curando um monte de gente, desestabilizando tudo isso aqui. Eu falo assim, cara, esses problemas ainda continuaram. Essa coisa de louco. Aí chamaram Pedro e João, levaram ele no sinédrio, ameaçaram, os caras já começaram a perseguir, depois já ficaram presos. Só por quê? Já no primeiro milagre que os caras cometeram, que os caras fizeram. Vamos continuar? Aqui, nossa, que susto, eu vi vermelho aqui, eu falei, ué, meu dedo tá sangrando. É a tinta vermelha. Ó, aqui
Tinha um lugar que se chamava uns cantos aqui de o lugar dos leprosos. Mas espera aí, podia entrar leproso lá? Então por que tinha lugar dos leprosos? E aí, Lucas? Tinha um lugar dos leprosos aqui. Mas leproso podia entrar lá? Não. Então por que tem lugar dos leprosos? É médico, né? Não. Para curar a lepra, não. Mas também os médicos não ficavam lá dentro, não. Em relação ao tanto. Hã? Pesa lá, onde descer, ser curado. Não. É que se alguém ficar leproso lá dentro, enfia ele lá. Já tá lá. Oh, uma boa explicação, mas também não. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Luiz, isso Oi. aconteceu depois que Jesus curou ou antes? O que aconteceu? O pulso leproso já estava lá. Não, isso aqui já tinha. Antes de Jesus já tinha o canto dos leprosos aqui. Para separar eles Do quê? dos restantes. Não. Não, é quando o leproso é curado, tem que se apresentar de sacerdote. Palmas pro Jari. Exatamente. Não estava mais. Isso tá no livro de Levítico, capítulo de número 14, quando fala sobre vários tipos de lepra, né? E quando o cara fosse recuperar-se da sua lepra, ele chegava aqui, apresentava-se ao sacerdote e era purificado. Tinha umas leprinhas que era coisa assim mais de boa e tal, e o cara tipo, ficava doente e curava, né? Mas quando a Bíblia chama de leproso, não é dessa leprinha, é da lepra definitiva que ninguém nunca foi curado em Israel. Eu tô certo que ninguém nunca foi curado em Israel? É Jesus. Não, né? Porque não curou. Antes de Jesus. Eu tô certo? Foi curar a irmã dele. Parabéns, toca aqui, Fran. Palmas pra Fran. Palmas pra Daniela também, que ela falou. Vamos lá. O primeiro leproso a ser curado em Israel foi Moisés. Moisés, coloca a mão no teu peito. Moisés, tira a mão do teu peito. Foi curado. Quem foi o segundo leproso a ser curado? Miriam, irmã de Moisés. Né? Quem foi o terceiro leproso a ser curado em Israel? Não teve mais. Oxi. Ah, não é mais frente, já foi. Não. Peraí. Não era lá? Não era no mesmo lugar que você fala? Naamã é um pagão. Foi curado de fato no local, mas não era israelita. Depois de Miriam ser curada e que Moisés morreu, quando um leproso foi curado, quando um judeu foi curado de lepra? Não tinha mais, nunca mais aconteceu. Tanto é que Jesus um dia está discutindo teologia com os rabinos, está pregando, e Jesus diz o seguinte: na época de Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas qual foi curado? Um Ciro, pagão, Naamã. É Ciro, né? Naamã. Nunca aconteceu. O rito de purificação de um leproso nunca aconteceu na história de Israel, depois que Moisés morreu. E a profecia se dizia que viria um Messias semelhante a Moisés. E um desses aspectos é o único que pode curar a lepra, quem? O Messias. Beleza? Aí, de repente, do nada, abra aí para mim, por favor, em João 7, Não, eu não anotei aqui, não lembro de cabeça. Qual é o texto que Jesus cura 10 leprosos? Procurem aí. Um texto que Jesus cura 10 leprosos. Alguém achou? Lucas 17:11. Leia aí. Lucas 17:11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ou seja, para onde Jesus foi? Um lugar para perto da Samaria e da Galileia. 2 lugares malditos para os judeus. A Samaria piorou. A Galileia não era tão maldita igual a Samaria, mas era um lugar de imundos, de gente misturada, de gente suja. Tanto é que, olha o que diz em João 7,52. Da Galileia nunca veio profeta. Aí o outro discípulo lá, que foi discípulo de Jesus, diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe onde Nazaré era? Galileia.
Então Jesus foi para uma região só de gente considerada impura. Beleza? Era chamado de Galileia dos gentios, em algum desses. É verdade, não tinha me lembrado disso, é verdade. Porque era gente misturada, entendeu? Vinha um monte de gente gentil habitar ali. Então era gente que próximo. E segundo eu mostrei lá na aula que eu falei sobre impurezas, você se aproximar e estar perto de um gentil já te considera meio que impuro. Tá? Mostrei um texto para vocês que os escribas lá não quiseram entrar debaixo do mesmo espaço que Pilatos, porque eles estavam perto da Páscoa e não queria ser considerado impuro. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele disse assim, ó, segundo a lei eu nem poderia estar junto aqui com você. Então esse ambiente em que tem muito gentil e judeu habitando junto, eles são considerados impuros. Aí para onde Jesus vai? Fronteira entre Samaria e... Aí o que ele faz lá? Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por que eles ficaram a certa distância? Porque o leproso não pode se aproximar. Então toda a comunicação do leproso com outra pessoa é por meio de... O que eles falaram? Falar em voz alta. É por grito. Então sempre que um leproso fala alguma coisa, é por grito. Aí o que Jesus falou? Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se a quem? Onde? Aqui, ó. Se apresentar para purificação. Mas pera aí. Como é que o leproso pode entrar lá dentro? Não pode, porque ele está leproso. Ah não, mas ele já estava curado. Mas mesmo ele estando curado, quem se certificava desta cura é quem? Então ele não pode entrar aqui dentro antes do sacerdote certificar que ele está curado. Então como que ele se apresentou para o sacerdote, pessoal? Vamos? O sacerdote não saiu de lá de dentro, não? Mas não pode, porque ele não pode entrar aqui. O sacerdote não saiu e foi lá verificar e depois? Como? Mas como? Como que o sacerdote ficou sabendo? Alguém não leproso deve ter avisado. Ok, mas por que esse canto é dos leprosos? Como que pode ser, sendo que o leproso, mesmo depois de curado, ele não pode entrar aqui sem antes o sacerdote certificar que ele está curado? Olha aí, ó. O Levítico diz isso. O Levítico diz isso, que os leprosos tinham que ser afastados da cidade. Quando eles percebessem que era curado, ele tinha que chegar numa redondeza e começar a chamar o sacerdote. Eles começaram a gritar. Grito. É o sacerdote ia até ele, se certificava, depois dava um período de 7 dias, se certificasse de novo e o cara estava curado, aí que o cara ia levado até o tabernáculo e tal, e no caso até aqui no rito de purificação, para ser declarado um homem puro. Isso nunca aconteceu na história de Israel depois que Moisés morreu, pessoal. Nunca. Aí de repente, na história de Jesus, vem aqui, imagina só, pessoal, o povo não podia entrar lá dentro. Sabe onde que eles começaram a ficar? Em torno disso aqui. Imagina, 10 leprosos gritando aqui: ô sacerdote, tô sem tempo, rapaz, vem aqui, tem o dia todo, não, tô curado. Aí depois aparece eu tô curado. Sabe quantas portas tinha aqui em torno, pessoal? Dizem que tinha 9. Aí tem quantos samaritanos? 10. Mas diz que um volta. Então fica 9 provavelmente aqui. Parece que um veio para cá. Mas dizem ainda que esse um também veio para cá e depois foi agradecer a Jesus. Enfim, eu acredito nessa segunda parte. Ele veio até aqui, fez o que deveria ser feito e depois voltou para agradecer a Jesus Cristo. Por quê? Ele se apresenta ao sacerdote, né? Aí imagina só, em cada porta disso aqui, o samaritano gritando, meio longe, afastado, ou meio longe ali na cidade, gritando. Imagina a conversa que começou a correr. Nunca chegou isso num sacerdote. Eu acho que o cara nem sabia o que fazer mais. Nunca na história de Israel, milhares de anos, não? Aí de repente chega um: tô curado. E ó, sabe o que é pior? Todos esses impuros. Todos os esses gente de sem pedigree religioso. Rapaz, qual é a loucura que Jesus está fazendo? E o único que conseguiria curar um leproso é quem? E aí quem volta para agradecer é um samaritano depois. Ou seja, tinha samaritano curado. Tinha leprosos lá em Israel? Tinha. Jesus curou 10 de uma vez, dos de fora ainda mandou se apresentar ao sacerdote como ordenou Moisés.
Aí o pessoal, olha aí, Jesus a favor do sacerdote. Na verdade, meu pessoal, Jesus causou uma confusão danada aqui. Porque agora o pessoal queria saber quem curou. Deu para entender? Vamos lá. Aí, continuando, presta atenção agora nisso aqui. Presta atenção nisso daqui. Presta muito atenção nisso daqui, porque agora vocês, talvez aqui 99% de vocês, sempre ouviram o contrário a respeito do que eu vou falar desse texto, que eu vou citar agora. 99,999% das vezes que é ensinado este texto, não é conforme no que nós vamos ver aqui. Vocês vão ver. Quando eles entraram aqui dentro, tinha o que aqui? 13, tinha o pátio das mulheres e tal, e tinha no pátio das mulheres 13 recipientes, que eram trombeta, com uma entrada de trombetas, que é onde se jogavam as ofertas. Tá? Quando Jesus vai, vamos ler. Abram aí em Marcos 12:41. Que oração, João Gabriel? 5 minutos para vocês beberem uma água, então. Beber uma água, ir no banheiro, descansar, fazer os polichinelo, tomar energético. Quem achou o texto? Qual o texto que eu pedi para abrir? Não. Marcos o quê? Verdade. É verdade. Isso aí, tem que ter convicção mesmo. Isso é assim. Isso aí. Marcos 2:41. Leia aí, Cristian. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro. Jesus estava sentado onde? Arca do tesouro. Qual que é a arca do tesouro? É a arca da aliança? E ele falou assim, peraí, a arca da aliança, como é que Jesus está aqui? Não podia. Não, não é a arca da aliança. É a arca do tesouro. E ficava nesse espaço aqui onde tinha esses 13 compartimentos de receber ofertas. Ok? Mas o que aconteceu antes de Jesus para ir? Vê a perícope atrás. Porque o pessoal só lê a partir desse texto. Mas olha o que está acontecendo antes. Lê. Ensinando-os dizer. No verso 38. Guardai-vos dos escribas. Guardai-vos dos escribas. Que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos da ceia. Que devoram a casa das viúvas. O que eles fazem? Cuida dos escribas que ele devora a casa das viúvas. Continua. Com protesto de largas orações. E esses receberão mais grave condenação. Ou seja, Jesus está fazendo uma denúncia de fariseus e escribas que devora a casa da viúva. Depois Jesus vai para onde? Depois chega o texto que vocês leram. Para onde que Jesus foi? Leia aí, Cristo, de novo. E assentando de fronte da arca do tesouro. Aí ele foi e se assentou por aqui. Na frente ficou sentado lá. Ele e os discípulos dele ali, sentado. Ô Jesus, está fazendo o que aí? Só fica de boa aí. Fica de boa. Exatamente. Exercita a paciência. Aprenda a confiar um pouquinho. Aí, depois de falar a verdade contra fariseus e escribas, que eles devoravam as viúvas, Jesus veio para esse ambiente e ficou lá sentado, junto com seus discípulos, depois de criticar os fariseus, que eles iam ter grave condenação, porque devoravam as viúvas. Porque vocês se lembram de 3 aspectos que eram analisados quando o povo é fiel à lei, que é o quê? Devoção, que é o culto no tabernáculo, tudo isso aqui. Qual é o segundo? Cuidado dos levitas. E o terceiro? Cuidado dos pobres. E nesses pobres está quem? Estrangeiro, pobre, necessitado e viúva. Tá? Aí Jesus está com seus discípulos. Aí o que acontece? Continua lendo. Muito ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas. Peraí, 2 pequenas? Moedas. Eu quero uma tradução que diga algo diferente.
Outra tradução que diz diferente. 2 pequenas moedas. Outra tradução. Outra tradução que não diga moeda. Tem alguma aí? 5 réis. 5 reais? Ah, tá. Eu falei 5 reais. Essa tradução aí é moderna mesmo, hein? Vamos lá. No grego estava escrito isso aqui, ó. 2 leptas. E 2 leptas valia 1 quadrans. Ah, Luiz, o que é isso? Eu vou explicar para vocês. Fica calmo. 2 quadrantes. Aí, qual é o primeiro pilar do curso? Pergunta problema. Texto mentiroso. Furo histórico. Por quê? Porque o nome desta moeda, que é o que está no pergaminho de Marcos, é romana. E lá não entra dinheiro romano. E está falando que a viúva jogou lá a moeda de romano. Viu como que essa história é toda mentirosa, inventada, esse furo de roteiro? Isso não acontecia lá dentro do templo. Mentira. E aí, resolva esse problema. Eu sou ateu. Agora eu sou ateu, ó. Chemanto. Seu texto é mentiroso. Você acredita nisso aqui? Você acredita nisso aqui, Cristian? Não, mas isso aqui é tudo mentira. Como é que ela colocou a oferta lá dentro de que não entrava lá? Ué, não cambiou o dinheiro que era dela. Não pode? Não acontecia isso. Não acontecia. Tinha um cheio de jeito lá. Viu como que tá furo histórico? Vai, resposta, pessoal. Eu não acredito na Bíblia de vocês, não. Eu sou um ateuzão. Você tem filho, né, Átila? Tem filho, né? Quantos anos ela tem? 14. Aí ela vai pra faculdade, vai começar a ver o professor e coisa. Ó, aí, ó, aqui, isso aqui é tudo furo de roteiro, ó. Isso aqui era uma moeda romana. Moeda romana não estava no templo. E se essa mulher viúva deu tudo que tinha, é porque era fiel, aquilo ali era leal. Ela nunca mais profanaria o templo colocando uma moeda romana lá dentro. Tudo mentiroso esse texto bíblico. Tudo mentiroso. Eu sou ateu, tá? Ela deve ter colocado... Aí a sua filha vai ficar confusa e vai começar, eu acho que o evangelho é mentiroso, vai querer virar ateia. E ela tá pedindo socorro pra você, Átila. Henrique, ela não colocou a moeda certa e na escrita fez a conversão pra entender. Que escrita? Na escrita da Bíblia. Tá, mas por que colocou o romano? Pra entender a conversão, tipo, Hã? proporcional às moedas dela. Mas os judeus são romanos? O valor tá... Quê? Mas era para os romanos que era o... Quero o quê? Parabéns, reverendo! Palmas pro Nego, pro Valquer! O Evangelho de Marcos, eu disse para vocês que é o maior evangelho contra Roma. E onde que ele é escrito? Quando Pedro está em Roma, ditando para Marcos, e Marcos escreve. Então eles converteram o valor e o nome para a moeda dos romanos, para quem está ali entender. Deu para entender? Mas ela não colocou de fato esta moeda, ela colocou a moeda permitida a entrada lá e na hora de escrever converteu, ou seja, a Daniela começou com a resposta correta e o Valqueir terminou. Glória a Deus por vocês. Vamos continuar então, resolvido esse problema, né? Vamos somar aqui. Sabe quanto que dava esse valor aqui? Em reais hoje? Eu não entendi. Repete pra mim, por favor. Eu não vou ficar... Ela colocou 2 moedas. A moeda era romana. Não. A moeda era a moeda do templo normal. Só que como o Evangelho de Marcos estava escrevendo para os romanos, ele converteu aquele valor para a moeda dos romanos. É como se o seguinte, eu chego em você e te dou R$1.000. Mas você vai lá para os Estados Unidos e vai escrever essa história, vai colocar assim, e o Luiz Henrique deu $200 para o João Vitor. Ok? Tá. Beleza. Agora eu entendi. Sabe qual é o valor dessas moedas em reais hoje? 5. Não. Era tudo que... A somatória das 2 moedas vai dar R$1,87. Ô, tadinha. Ô, tadinha da E era tudo o que ela tinha. explorando os pobres. Agora me diz o seguinte, em que momento Jesus aprovou o que está acontecendo ali? E como que esse texto é pregado hoje? Não é sempre elogiando a viúva? É sempre elogiando, cara, o que ela tinha, né? E sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está denunciando a injustiça. Tanto é que o Chadmaier diz o seguinte, Jesus sai dali irado, nunca mais entra dentro do templo e isso aqui vai ser tudo destruído. Então foge da essência
da história. Exato. Por que foge da essência da história? Me mostra um texto bíblico que na lei dizia que era para a viúva dar dízimo. Ou qualquer coisa. Não era. Porque não era a viúva pobre que dava. A viúva pobre recebia para ser cuidada. Ela é o próximo. Aí o negócio está tudo aqui corrompido, tudo corrompido, que o texto começa que Jesus está condenando os fariseus, que eles sugam as viúvas em nome de falsas orações. Tanto é que o Chad Myers, no seu comentário, ele diz o seguinte: aqui Jesus coloca o grande hipocrisia entre a oração e a vida fraudulenta. Que eles chegavam e oravam pelas viúvas e falavam da oferta, mas na verdade esses fariseus escribas no coração, eles só querem pagar as contas desse templo aqui e manter a estrutura deles e não está nem aí para a viúva. É a realidade de exploração, ela está sendo uma vítima. Aí eu te pergunto, você acha que Jesus, ou você acha que Deus queria que uma viúva que tinha R$1,87, que era tudo que ela tinha, Jesus pegasse tudo que ela tinha e colocasse aqui nesse antro de corrupção? Quem acha que Deus quer isso? Jesus denuncia aí, Jesus está com ira. Jesus pega, vai lá nesse lugar, é didático para mostrar para os seus discípulos. Aí depois Jesus sai de lá, veja quando Jesus sai de lá, o que ele fala no próximo capítulo, Marcos 13:1. Marcos 13:1, veja aí. 13, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está com ira disso aqui. Sabe quando é o texto paralelo disso acontecendo em Mateus? É em Mateus 23. Abra lá em Mateus, capítulo de número 23, no verso de número 14. Quem achou, leia. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto, fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. O que eles fazem? Tem alguma Bíblia aí que não tem esse versículo? Mateus 23, 14? A sua Bíblia não tem esse versículo, Lucas? Tem alguma Bíblia que não tem o versículo Mateus 23, 14? Hã? Não é católica, não. A sua tem, Brenda? Eu pensei que a sua era NVI, não é não. A sua é NVI? Então deve ser a NVI anterior. Apagaram o versículo? Então, você viu? Não, mas tem uma justificativa dos escritores lá, mas eu discordo totalmente dessa interpretação deles, tá? Esse versículo tinha que estar aí. Vamos lá, Mateus 23, 14, Jesus condena o quê? Explorar as viúvas. Ai de vocês, fariseus e escribas. No mesmo capítulo, Jesus chama ele de filhos do diabo. E por isso, no mesmo capítulo, Mateus 23, 14, quando você chega em Mateus 23, 23, por que Jesus diz: ai de vocês que dão o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, mas se esquece do principal, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Porque o próprio sentido da existência do dízimo, a força motriz, é o cuidado dessa viúva. Mas isso aqui está tão corrompido que eles, na verdade, estão explorando a viúva para cuidar do templo e da estrutura deles. Está tudo corrompido. Aí vai em Mateus 24, o próximo capítulo, Jesus diz: vai descer ira sobre esta geração. A ira que foi acumulada, Deus deu aos vossos pais que mataram os profetas, vai cair sobre essa geração que explora as viúvas. Aí, veja Mateus 24, 1. O que está escrito? 24, 1? É. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, o mesmo que aconteceu em Marcos 13. Jesus viu a viúva, saiu do templo, o que aconteceu? O discípulo aproximou-se mostrando a grande estrutura. E o que Jesus disse? Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja. Ou seja, Jesus está aqui, Jesus vê essa situação, condena eles corromperem as viúvas, mostra para os discípulos que estava acontecendo a própria inversão de valores. Pessoal, Jesus nunca mandou a gente copiar a viúva pobre, ela é vítima.
Ela está sendo enganada. Você quer um exemplo disso que aconteceu em caso aqui? Eu acho que não tem nenhum irmão aqui da Universal. Teve um pastor da Universal que foi meu aluno. E um dia, e o seguinte, era tão difícil dar aula para ele, que eu falei assim, cara, vamos fazer um negócio diferente? Eu vou te dar aula só eu e você. Então uma vez por semana eu vou lá na sua casa, a gente senta e eu dou aula só para você. Tinha dia que tipo assim, eu chegava às 7 horas lá, a gente ficava até 2, 3 da manhã. E aí o cara começou assim, cara, não, em que mundo eu tava? E ele me contou uma história, o seguinte, que ele era pastor da Universal, teve uma caravana até o Templo de Salomão. E lá no Templo de Salomão tinha uma oferta lá, o voto, etc, etc. Aí essa mulher, essa senhorinha, estava indo junto nessa caravana com esse pastor. Aí ele percebeu que ela não estava comendo. Parava assim, ele não parava nas lanchonetes, ela não descia, ela não ia. Falou assim, cara, que coisa estranha. Que horas são? Tem muita coisa para falar ainda, tem que dar tempo. Beleza, acho que vai dar. Tava sendo estranho, aí chegou nela. Não, aí não chegou não, né? Aí chegou nela e perguntou, ô moça, ô minha senhora, minha irmã, o que está acontecendo que você não está comendo? Falou assim, não, eu estou sem dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha foi para pagar a caravana, estou sem dinheiro. Não, então eu vou pagar para você, pagou para ela comer. Aí chegou um momento lá no templo das ofertas e falou assim, quem vai dar tantas ofertas, levanta a mão. Aí ela levantou a mão na hora da maior oferta de todas. Tipo assim, era mais de 20 mil reais. Em torno de quase 30 mil reais. Aí ele achou muito estranho, ela foi lá e ofertou. Na hora que estava voltando, ele perguntou, minha irmã, você disse que estava sem dinheiro para comer, etc, etc, etc. Não, meu filho, é que eu fiz um voto com Deus e tal, eu vendi o meu carro. Deu lá. E deu o carro pro... Jesus olharia e dizia, é a mesma coisa. Jesus não aprovou nunca o que essa mulher fez, porque essa senhora tinha que ser cuidada pelo templo e não ela ser defraudada e enganada ao ponto de dar tudo que tem e começar a passar dificuldade. Vocês viram como que fazem a inversão de valores desse texto hoje em dia? E sabe por que ela deu essa oferta? Em nome deste texto da oferta da viúva, que deu tudo que tinha. Aí um aluno numa aula passada tentou me rebater sobre esse texto, lendo o texto. Vamos ler o texto. Aí ele leu o texto. Eu quero que vocês leiam o texto do que Jesus fala para a viúva. Olhe para essa mulher. Vai, leiam aí. Pode ler, Fran. É lá em Marcos capítulo de número 12, verso número 42. Marcos 12, 42. Marcos 12, 42, leiam aí. Ele colocou, por que ele falou que ela colocou mais que todos? Leia, exato, leia. Leia para mim, Fred. Leia alto. Então, a viúva pobre chegou, colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor, chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Beleza. Agora eu quero perguntar, Jesus aprovou ela colocar mais que todos os outros? É isso que eu quero saber. Ele só afirmou. Exato, ele só constatou que ela colocou mais que todos os outros. Mas por que ele constatou? Hã? Por quê? Por que o quê? O que ele quis trazer com essa história que ela colocou mais que tudo? Estava sendo defraudada. Tá? Porque quem é? É o rico e o poderoso que socorre o pobre ou é o pobre que coloca mais que todos os outros? É que o texto acaba aí, né? Também não fala que ele criticou e tal. Como que não fala? No versículo passado fala das viúvas sendo defraudadas. Acabou de falar. Eu não estou dizendo que Jesus está criticando e condenando a viúva. Jesus está dizendo que ela é vítima. Eu quero um texto que me mostre que Jesus nos manda copiar a atitude da viúva. Sendo que Jesus está falando que ela está sendo defraudada, enganada, manipulada, sendo vítima do egoísmo, da ganância, da mentira, da injustiça. Sendo que era o templo para cuidar da viúva. E não a viúva passar fome para dar tudo para o templo. A minha fala assim, ó, ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Isso era... Deu tudo que possuía. Isso é o comentário, né? É, mas algo que não podia fazer. Não podia fazer, não era para fazer, pessoal. Era a viúva que era para ser cuidada. É o último aqui na minha 44, diz, porque todos
Você acha que Jesus está gostando disso aí, então? Aqui fala assim, Jesus nos ensinou que Deus não está preocupado com a nossa, não está preocupado com a nossa fidelidade e motivação a ofertar, não com o recurso financeiro. Então, é assim que prega hoje em dia, mas... Como que aplica? Olha aqui, o Senhor não está preocupado, na verdade, com o valor que você está ofertando, mas se você está dando o todo de você. Não, Jesus, não é isso que está dizendo. Jesus está condenando aquilo ali, porque ela está sendo enganada. É porque no 40 diz que você falou, a gente não consegue assimilar isso, né? Que devoram a casa das viúvas. O pessoal lê o texto dali para frente, quando Jesus veio, mas não vê que antes Jesus está falando das viúvas sendo devoradas. E ele mostra a evidência ali da viúva devorada. Eu acredito que o ponto aqui é que tipo, Jesus não está julgando a viúva. Exatamente. Ela fez uma ação na fé dela. Exatamente. O problema não é a ação da viúva, mas é a comparação, né? Tipo assim, primeiro ele confronta, né, os fariseus, eles estão ensinando isso. E ela está comparando também com os ricos que tinham condições e eles estavam, assim, dando do pior, digamos assim, né? Eu penso que tem esses dois pontos, né? Vamos lá. Vocês concordam que a viúva estava sendo defraudada? E a viúva está sendo defraudada a partir da sonessência. Ela está dando, ela está se deixando defraudar. Jesus quer que a viúva se deixe defraudar? Não. Então Jesus não está provando o que é que está acontecendo. Parece que o texto é o que diz no versículo anterior. Agora Jesus está culpando a viúva, você é hipócrita, você é pecado? Não, porque ela a vê como vítima. Entendeu? E aí os ricos e poderosos são os que escolhem disso aqui. Mas deixa eu falar um negócio. Fala. Ela fez, porque é difícil, né, você escutar uma pregação, porque é só isso que fala sobre essa mulher, que Sim. aqui é de ser copiada a ação. Por exemplo, você falou que Deus não se agrada, nós também concordamos. Agora que a gente entendeu que Sim. ela estava sendo defraudada. Mas ele em si recebeu a oferta, né? Porque ela... Mas a oferta não foi para Jesus, a oferta foi nos 13 receptáculos do templo. A oferta entrou para o ouro de Herodes. Quem está controlando isso aqui agora é Roma. Eu vou mostrar para vocês aqui que quem escolhe o sumo sacerdote é Herodes. Agora, é o próprio romano. Então ela não recebeu de nenhum, né? Ele não se agradou de nenhum, não era nada pra ele. Ele não se agradou do que a viúva fez, mas a viu como vítima. A pessoa sendo enganada, tadinha da minha filha, que eu queria cuidar. Ele corrigia aquele ato ali. Exatamente, e mostrando os defraudadores, os enganadores, os mentirosos. Mas e se não fosse a situação de ser uma viúva? Pode ser. É que naquela época, a viúva, como eu falei para vocês, pessoal, quais eram os 3 aspectos de se mostrar que o pessoal estava sendo fiel à lei? Qual era? Devoção, levitas e cuidar dos pobres. Dentro desses pobres está o quê? Pobre, estrangeiro, órfão, necessitado e viúva. O Tiago diz: a verdadeira religião é esta, cuidar dos órfãos, órfãos e viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Eu vou falar um negócio aqui. Vamos supor que a gente vai fazer aqui uma vaquinha para comer. Aí todo mundo aqui ganha bem, todo mundo aqui ganha bem. Aí a gente sabe que o irmão aqui sofreu um acidente, perdeu tudo que tinha, está morando de favor, não tem R$1 no bolso. E a vaquinha ficou 50 para cada um. 50 para cada um é nada para nós. Ele não tem nem isso. A gente vai pedir ele fazer ele vaquinha? Por quê? Porque ele tem que receber agora. É isso que está acontecendo ali. Nós temos que ajudar. Simples. Mas se fosse no caso de alguém que não passa necessidade, mas faz uma oferta extravagante, aí é outra situação. Não é o foco aqui o texto não fala sobre o foco aqui de alguém que não passa necessidade, fazer o foco extravagante, etc. Não fala. O foco desse texto é mostrar que o quê? A mulher estava sendo manipulada, enganada, estava pegando tudo que ela tinha e o dinheiro que estava arrecadado, que era para ser cuidado dela, virou o contrário. Em vez do dinheiro que está aqui cuidar dela, ela que está sendo usado para manter isso aqui. Quase não acontece isso, né, pessoal? Com um pastor de Ferrari aí, em nome dos irmãos simples. Pastor enriquecendo aí. Aí tá cheio de pastor itinerante e diz que fala a verdade, né? Mas fala a verdade pregando a verdade para as viúvas. Para os irmãos, né? Descendo o porrete nos irmãos. Por que não fala igual Jesus aqui, ó? Para os ricos a mensagem é outra. Para os ricos a mensagem... Não, para os bispos a mensagem é outra. Se é pastor presidente, o itinerante é o seguinte: eu vou deixar de ter meu convite para pregar.
Pega esses pastor famosos aí, me mostra que vai pregando de lá pra cá, é difícil um que fala um negócio desse.